Ok, irmãos, que feliz sábado, que mais uma vez, que paz de Jesus por estar no nosso coração. E do saber do está ali, do que está ali em vão, né? Espírito Santo impressiona nosso coração por estar ali hoje, para que do bem receber bênçãos do céu, porque hoje é um dia que é muito importante que Deus fazer três coisas nesses dias, é que assim? É santificar, é abençoar e é descansar nesse santo sábado. Ok? Vou trazer um tema que é muito importante, que nós podemos meditar durante o sábado, dia de hoje. O caráter de Cristo implantado nos remanescentes. Saber, remanescente, nos últimos tempos, tem que representar o caráter de Jesus. Perfeito, porque sem essa perfeição, certamente, irmãos, nunca vai para o céu. E nunca vai receber chuva será. Ok? Vou abrir nossa Bíblia na Hebreus. Vou abrir coisa que Paulo, não está crendo como é Paulo que escreveu essa carta, em Hebreus, capítulo 12, verso 14. É um verso que cada um de nós pode ter de cor. Okay? Não sei se uma pessoa pode ler, mas acho que não ler para nós irmãos Zé Antônio que está ali. Então, cumprimento também que as outras pessoas que estão no YouTube ou no Facebook que estão assistindo, que é muito bom bem ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Hoje Deus tem uma mensagem especial para nós. Então, espera que cada um de nós possa estar com bem atenção. Que o Espírito Santo pode tomar nossa mente nesse momento. Ok? Consegue estar falando lá? Está na tela também, se nós crê. Nós podemos olhar na tela, mas é muito bom de abrir nossa Bíblia. Consegue estar falando? Siga a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, não tem ela lá na tela, que está falando, por o esforço assim, para viver na paz com todos. E para serem santos, porque sem santidade, ninguém católico a Deus, irmãos. Infelizmente. Lido todo dia que nós vida como povo remanescente deve viver na santidade. Porque sem a santidade do católico a Deus. Imagina, irmãos, no tempo que nós está a ultrapassar nesse mundo, está no fim. Não tenho certeza como nós tudo está a crer, como está no fim da história da humanidade. Mas, irmãos, se nós estamos no fim da história da humanidade, nossa vida deve refletir a Jesus. Nós temos que ter uma vida de santidade. Porque certamente se nós queremos uma vida santo, o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós. Ele não vai ainda estar mais longe ainda. Então, se nós temos uma contaminação ou uma mancha, o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós. Por isso, não tem que esforçar. É com coisa que nós está adquirir fácil. Não tem que ter nosso esforço, não tem que fazer nossa parte para que Deus também trabalhe conosco. Porque certamente se nós o que esforça, nunca tem uma vida santificada. Do estudar muitas vezes é passo a passo, degrau a degrau, mas não tem que lutar com nós irmãos. Porque nós é nosso maior inimigo. Satanás é nosso maior inimigo. Nós E cada dia para morrer para nós
Porque se o que morrer para nós eu, certamente o que atendei em obediência a Deus. Ok? Mas tem outras pessoas que estão falando assim, como? Quem pode viver uma vida perfeita? Talvez tem outros, infelizmente, não tem tanta admiração para nós pastores. Ok? Tem muitos pastores que estão por aí, estão falando que nós o que está viver, está pecar até Jesus voltar. Mas se nós não viver, está pecar até Jesus voltar, não vai para o céu? Nunca tem uma vida santificada. E nunca está recebendo chuva será. E não também perder, irmãos. Mas, muitos estão de desculpa quando que vou apresentar Jesus. Está falando, não, Jesus era Deus. Jesus, ele viveu uma vida perfeita, porque ele é Deus. E Deus está falando que Jesus é tomar forma humana, ou seja, é tomar natureza humana antes que Adão caíba. Aquele Adão que estava perfeito, né? E de aquela natureza lá, mas não também onde eu quiser que ele não há, está falando, irmãos. Serva de Deus é bem claro, porque talvez tem outras pessoas que pensam, como Jesus era Deus, é que pode pecar. Ou Jesus tinha poder. Ou Jesus que pode pecar porque ele é Deus, Deus que está peca. Ok? Mas hoje eu também olho que forma que Jesus tomar. Eu também aprender grandes lições, porque se nós olhamos para Jesus, certamente ele tem essa perfeição que Deus crê. O que é que serva de Deus está falando? Ele tomando essa mensagem escolhidas, volume 1, página 256. Você também ler alguns trechos nesse mesmo capítulo. Ele está falando assim, tomando sobre si a natureza humana em seu estado de perfeição ou decaída. Ele não é de decaída. É para Cristo não participou o mínimo que fosse do seu pecado. Apesar que tomar uma natureza humana decaída, mas é viver em perfeição, é que pecar. Efra era sujeito a cozer debilidades e fraquezas que atribulam o homem. Estava sujeito a pecado, verdade ou não? Jesus está sujeito a pecado, mas Jesus que peca. Efra ele tomou sobre si, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso na Mateus também 8, 17, está falando. Ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas. E em tudo foi tentado como nós. Jesus estava ali em carne e osso, se mesmo conhece. Irmãos, Jesus se sentia fome, Jesus se sentia dor de cabeça, Jesus se sentia cansaço, Jesus se sentia triste, verdade ou não? Tudo isso ali se sentia mal a nós, mas ele viveu uma vida sem pecado. Eu também olhar mais à frente, por que Jesus viveu uma vida perfeita? E ele está falando assim, e todavia não conheceu o pecado. Isso mesmo é 1 Pedro, está falando 1, 19, está falando, era o cordeiro imaculado e incontaminado. Aquela hora nós irmãos ler aquele verso que está falando, nós como povo remanescente devemos ser incontaminado, irmãos. Uma vida perfeita. Porque se nós já saber como ó Deus está na fim, irmãos, esse é tempo para nós aproveitar. É chuva temporária para que Deus cumprir aquela promessa na nós. Por isso que Jesus falou para o pedir, ele está dando. Mas, no entanto, irmãos, esse é tempo para o brincar, esse é tempo para estar a brincar com coisas desse mundo, nem com o pecado. O que você está falando? Pudesse Satanás, no mínimo particular, ter levado Cristo
a pecar. Não pode? Tem levado Cristo a pecar e esmagado a cabeça do Salvador. É como se Deus apenas pôde tocar-lhe o calcanhar, tivesse sido tocado a cabeça de Cristo e teria parecido a esperança da raça humana. Do saber na história de Jesus, ser humano desejado todas as nações, do todo é que Satanás deixava Jesus para um segundo, onde que Jesus por pé estava atrás de Jesus, levava a Jesus a pecar. Para a história humana, serva desaparecido. E nem nunca sabia se estava ali se Jesus pecava. Mas, no entanto, Jesus sempre foi firme, em todos os momentos, irmãos. Satanás tentava fazer tudo possível para ver Jesus a pecar, mas Jesus que peca, irmãos. Jesus era um homem forte, um homem firme, um homem que tinha fé em Deus, um homem que lutava toda a madrugada para derramamento de Espírito Santo. Porque talvez tem as pessoas que pensam que Jesus fazia tudo que é milagre para ele mesmo, mas não. Jesus buscava poder do Espírito Santo toda a madrugada. E serva de Deus falou que Jesus muitas vezes ficava noite inteira na oração. Será que nós vamos fazer aquilo, irmãos? Será que nós nos preparamos para bem levar essa mensagem para o mundo? Será que nós temos uma noite inteira em comunhão com Deus? Ou será 10 minutos, 15 minutos? Como é possível para nós ter uma vida amada a Jesus? Claro que toda hora do peca porque nunca tem esse poder, nunca tem essa força, nunca tem essa comunhão com Deus. Por isso que muitas vezes, irmãos, vivem uma vida, um cristianismo fraco, miserável. Deus desculpa, mas é verdade. Hoje, se você é a igreja, você dormir. Até com os líderes. Por quê? Porque tem esse poder vivo. Que está crendo na palavra de Deus. Mas o que você está falando? A ira de Deus teria sobrevindo a Cristo, como sobreveio a Adão. Cristo e a sua igreja teriam ficado sem esperança, se Satanás conseguia um pecado na Jesus. Mas ele fazia tudo possível, sobre a morte, quando que Jesus estava a ser julgado, Satanás fica a usar que ser humano para bafetar Jesus, para chicotar mesmo, para que Jesus usava ser divindade, mas é acusado. Irmãos, nós temos muito a aprender com o nosso Salvador. Por isso que nos últimos tempos, nós devemos pegar firme. Em vez que nós temos 2 horas no Facebook, ou 2 horas na fazer coisas que é banais desse mundo, é por estar vigiar e orar, para que Deus transformar no nosso coração. Ele está falando no mesmo livro, ele está falando, não devemos ter dúvida acerca da perfeita ausência do pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiador. Isto é necessário para que a alma não seja envolvida em trevas. Você é que enfranhoso? Tu tem que estar toda hora com Jesus no nosso pensamento. Tu imagina quando que nós do ranger pela primeira vez, primeiro tem um menino que não gosta dele. Tu está levantando, tu está pensando naquele menino. Tu está aí trabalho, tu está pensando a ele. Tu está aí nos lanche, tu está pensando a ele. Tu está bem em casa, tu está pensando a ele. Porque se quer que tu está bem em casa, por bem telefonar, põe os papéis 2 horas, 3 horas, 4 horas. É verdade. Mas por que nós o que está fazendo com Jesus, irmãos? Nós temos que estar apaixonados por Jesus mesmo, por ter essa comunhão íntima, por olhar cada detalhe de vida de Jesus. Só assim, irmãos, quando que nós nos aproxima de Jesus, do todo nosso defeito. Cada vez mais que nós nos aproxima de luz, do todo nosso defeito. Mas quando que nós temos confiança em Jesus,
de tudo que é defeito que você está mostrando, você está abandonando, você deixa para trás, certamente você chega mais perto dele. E Jesus está tornando perfeito. Consegue falar na Mateus capítulo 5, verso 48? Sede-vos perfeito como o vosso Pai, Ele é perfeito. Ok? Então fala, esse santo substituto é capaz de falar perfeitamente, pois ele apresentou a maravilhas ao universo perfeita e completa humildade em seu caráter humano. É frear perfeita obediência a todas as reivindicações de Deus. Quanto que Jesus estava na terra, é mostrar claramente toda a perfeição de Deus. Right? E viveva de acordo com a palavra de Deus. Se nós olhamos naqueles evangelhos, que as 4 evangelhos, todo dia que Jesus, tudo o que ele está fazendo, é que ele está fazendo, mas sim, esse Pai que habitava na ele. E nós, como povo remanescente, Jesus tem que habitar na nós, irmãos. Para que nós fazer trabalho que Ele designar para cada um de nós, que é responsabilidade. É para o poder divino é dado a quem? A nós. Irmão, muitas vezes você negligencia esse poder. Muitas vezes você crê, leva esse evangelho para nós próprio eu. Nunca quer morrer para nós próprio eu. E nunca crê para o Espírito Santo trabalhar com nós. Mas, no entanto, nós temos que morrer cada dia para nós eu, para que esse poder divino seja derramado sobre nós. Para que não viver uma vida santa. Se nós está quase na fim, irmãos, não está no tempo de chuva será. Se o balde é para o tempo profético que está dentro do tempo de chuva será, irmãos. Se nós esse movimento ecumênico que está passando, e tudo nós não tem certeza que nós estamos claro na nós hoje. Papa está reunir com seus líderes, e Biden está falando de criar uma nova ordem mundial, que o outro presidente está falando de criar uma nova ordem mundial. E isso tudo preparado com a agenda decretiva, irmãos. E nós estamos ali na sonolento também. Isso é a mesma coisa que nada que se passa. Até o próprio dentro de nossa igreja, irmãos, que se alerta povo de aquilo que está bem para frente. Não está ficando na mornidão, sem vida, sem espiritualidade. Se nós saber que está na Bíblia e o livro profecia, qual é que é a nossa postura hoje, irmãos? É por ter sede mesmo do Espírito Santo. Cada madrugada, talvez botou de outras pessoas, o próprio chanfler, você está falando de nosso povo, nunca está falando de outro povo, adventista do 7º dia, você dentro da cidade, você acredita mais e mais. Do dia comportamentos de muitos de nós, infelizmente, do ficar para trás. Não é por si que ele não vai tentar falar que classe numerosa também sair de fileira de Deus está passando para a fileira de Satanás. Porque do que querer aceitar essa advertência de Deus. Mas esse poder que Deus crê a homens é para representar seu caráter, seu nome, seu caráter nesta terra. Para cada um de nós, quando que sair para falar que ele é um pequeno Cristo. Se nós não falamos como nós é um cristão, não tem que viver a vida de Jesus. Porque certamente, se eu quero viver a vida de Jesus, certamente, irmão, não quer ser selado com o selo de Deus. É por isso que o homem arrependido e crente pode tornar-se a justiça de Deus em Cristo. Deus está querendo para o arrepender, irmãos, para o abandonar todo o pecado. Talvez tem as pessoas que vivem uma vida, estão falando, não, me é pecador, me tem que pecar. Não, e é que assim, irmãos. Então, essa é a mesma coisa que você confia na Deus. Essa é a mesma coisa que você confia no poder do Espírito Santo para transformar na nossa vida.
Enquanto que nós temos confiança, se me quer falar, enquanto que nós temos confiança na Deus, nós temos que conseguir viver uma vida perfeita com Deus. Irmãos, é possível de viver uma vida perfeita nesta terra. Mas é que para nossa própria autoria. É para morrer para nós para Cristo agora viver na nós. Hoje Paulo, se não há relatos de Paulo no princípio era o quê? Era perseguidores do povo de Deus, é verdade? Mas no fim, também onde há perante que Nero, quanto que hoje Paulo fica espantado mesmo. Por quê? Porque Jesus habitava na Paulo. Mesmo, se não há hoje a mesma característica, quando que Jesus estava perante que os líderes religiosos, Pilato, e que os sumos sacerdotes, é mesmo comportamento que Paulo também estava perante Nero. Se não vai ler na Atos do todo dia quase é a mesma coisa, irmãos. Por quê? Porque Paulo está vivendo a vida que Jesus viveu. E esse também Deus está exigindo de nós, nos últimos tempos, que não viver vida de Cristo. O Bíblia está falando Levítico, capítulo 20, verso 26. O Bíblia é que Deus está requerendo de cada um de nós que está professando seu nome, está professando seguir seu caminho. O que está falando? Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separarei dentre os povos para ser para ser meus. Se Deus chama esse povo para ser santo, irmãos, separado do mundo, esse que é santo, é separado do mundo. Mas se hoje, do odiar nos meios, irmãos, no adventismo que você vive hoje, mundanismo de tornar a igreja. Dentro da igreja também com fato, ou com saia, TP, mas quando que nós saímos da igreja, nós é outra pessoa. Como Exalita trabalha, irmãos? Deus chamando por ser santo em toda circunstância de nossa vida. Na igreja, principalmente no nosso lar, no trabalho, em toda circunstância, irmãos. Jesus era santo só dentro da igreja? Não. Jesus punde aquele baba e resplandeceu a luz, esse caráter de Deus na ele. E nós também, como povo advento, como um remanescente de Deus, devemos representar esse caráter nessa terra nos últimos tempos. Porque se hoje a sociedade que nós estamos vivendo, se hoje o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, nós devemos saquear para representar Jesus. Para ser esse testemunho. Quando que nós ser testemunho de Jesus, que Jesus hoje é na nós, certamente ele tem influência muitas pessoas, irmãos. É esse que nós devemos ficar, Deus chamando por ser santo, como ele é santo. Do dia no início, que você quer ler, que Paulo fala. Sem santidade, nós o que a Deus. É por isso, quando que Jesus voltar, que muitos que estão encarar, que muitos que estão se portar, que outros estão corretos de obter morte para ser. Por quê? Porque têm uma vida de santidade. E não saber nós, irmãos, julgamento de começar na nós. Desde 1844, irmãos. Isso é sobre o juízo de Deus. Talvez tenha essa negligência ali. Está vivendo uma mesquinha, está machê, está pecando a mesma coisa, está machê com vida mal. Cada dia está pecando a mesma coisa. E lerou que vocês têm vitória, irmãos. Nós, quando queremos saber como uma coisa é pecado, devemos confessar a Deus e abandoná-lo. Pede poder do Espírito Santo. Porque ele não há de falar como esse poder está fora de nós. Mas nós temos que pedir esse poder para transformar no nosso ser para ter uma vida santa. Para ter uma vida de santificação.
dizer que serva de Deus está falando Maranata, meditação matinal, página 39. Ele está falando, muitos não compreendem o que deve ser a fim de viverem à vista do Senhor ser um sumo sacerdote num santuário durante o tempo de Augusto. Muito que se compreende isso ali. Imagina, quando que Jesus saiu do santuário, que ele tem um intercessor para interceder para nós. Irmãos, nunca imagina isso ali. A Bíblia está falando que ele que está santo, está ser mais santo ainda. Que está mal ainda, está torna mais cruel ainda. Mas ouvi que você quer falar. É para os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia, devem fazer. Vamos ler comigo. Devem fazer? Refletir completamente a imagem de quem? Imagem de Jesus. Se nós do que está a refletir a imagem de Jesus do que está a ser selado, infelizmente não está a ficar para trás, irmãos. Se nós do que produzias fruto para o ser transformado, para que o Espírito Santo habita na nós, certamente não está a perder para todo sempre. Mas Deus quer crer que Ele é conosco. Irmãos, talvez tem muitas pessoas que estão falando, é difícil seguir Deus, é difícil mesmo. Mas quando que nós estamos na confiança na Deus, se Deus falar, não pode fazer uma coisa para fazer, é Ele que está dando aquela força, é Ele que está habitando a nós, é Ele que está sabendo a maneira que nós está vestir, maneira que nós está comer, maneira que nós está falar com pessoas, maneira que nós está comportar, maneira que nós está pregar mensagem. Mas se nós o que temos Jesus, certamente não está a fazer tudo ao contrário. É fraqueza que está a receber selo de Deus vivo, também ser protegido no tempo de angústia. A Bíblia está falando como esse tempo de angústia nunca houve, desde a fundação do mundo. Imagina, lei de Adão, bem nós ali. Irmãos, nunca houve. Mas hoje, quando que vou falar pessoas de reformas de saúde, de reforma de vestuário, de vitória sobre o pecado, esta negligência, esta é como boia fanático. Mas, irmãos, tu tem que tomar grande cuidado, porque Deus está divertindo cada dia. Mas Deus crê para refletir a imagem de Jesus. Se hoje de que os apóstolos, quando quer receber Espírito Santo, irmãos, se hoje é algo que está a fazer, está fica impressionante, irmãos. Mas, muito entanto, eu também hoje que muito, ouvi o que está falando ali, no mesmo livro, é para ver que muitos negligenciavam a preparação tão necessária. Muitos se negligenciam esse preparo. Talvez você fale, Jesus a voltar a preparar, irmãos. Não. Dia e hora ninguém sabe. Está ficando a mornidão. Você pode data. Mas, irmãos, se nós olhamos no tempo profético, Jesus está a portas, irmãos. Se nós o que temos sentido, ele não é que está falando, já não esqueci qual é o livro, tem que ir nos conselhos para a igreja. Ele está falando o seguinte, ele está falando, o Espírito Santo pode estar de ser derramado, pode estar de ser derramado no servo de Deus, mas se nós não brincar, do que está preciado, irmãos. Então, pessoas que se subem púlpito, sabem falar a verdade, você pensa que começa a falar de si mesmo? Não. Para divertir a igreja, para que esse povo, tenha uma mente esclarecido, para compreender no tempo que nós estamos, é com um tempo por estar a brincar, é com um tempo por estar a brincar com o pecado, é com um tempo por estar a correr a mão na cabeça, irmãos. É um tempo para chamar pecado para seu nome, para que a pessoa abandone o pecado,
para converter de verdade a Deus. Porque esse é tempo para nós estar preparados para receber chuva serôdia, para esperar Jesus nas nuvens do céu. Esse é tempo de brincar, irmãos. Eu espero que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Se nós o negligencia, como que nós também está em pé para esperar a vida de Jesus? É impossível. Mas fala assim, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Por quê? Porque havia negligenciado a necessária preparo. E, portanto, não podia receber o refrigério que todos precisam ter para os habitar a viver à vista de um Deus santo. Se nós os negligenciar aquilo que Deus está falando, condições que Deus está falando, para receber o Espírito Santo, certamente, irmãos, o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós. Imagina, a porta da graça está ser fechada para nós primeiro. É que assim? Se a porta da graça está ser fechada para nós primeiro, irmãos, esse é tempo. Quero deixar para amanhã, porque amanhã é de nós, porque ninguém está na certeza que amanhã está vivo. Ninguém está falando, amanhã está vivo. Porque amanhã é que de nós. Eu também onde ela ali que ele não há está falando para viver nossa vida como se fosse o último dia de nossa vida. Esses são eventos finais também. Mas o que que fala e Paulo está falando a Tito capítulo 1, verso 6 e 7. Hoje é que Deus crê para nós, os irmãos. E para aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de desolação, nem seja desobediente. Não sabia o que está falando ali? Nós, família, vamos falar assim, vamos concluir dessa maneira ali. Nossa família deve ser irrepreensível. Nossos filhos também. Agora anda pergunta, amor, que se nós lar? Será que nós lar outras pessoas que estão de defeito na nós? Será que nós está irrepreensível, irmãos? Sem que pessoas falem assim, que a lei é um lar de Deus. Ele não vai te falar assim, uma família bem organizada é mais do que tudo os irmãos que nós podemos pregar. Como está nosso filho? Será que, por exemplo, se pegar no nosso filho, eles levam para outro estado ou para outro lugar, mude que comportamento de nosso filho ou de nossa esposa? Porque nos últimos tempos, irmãos, não podemos esperar tudo. Mude que está nossa família. Mude que está nosso filho. Será que se pega nosso filho, que as vai comer para outro lugar? Que as fala para comer carne de porco? Ele está comendo ou não? Será que está preparado para falar não? Se não é que os hebreus jovens, é mais jovens, é acabar com o adulto, não. Mas quando que chegar lá é saber suas responsabilidades, irmãos, perante Deus. Daniel, e que é 3 jovens, do todo dia postura desse. Eu também ler alguns textos também na Daniel, postura desse, irmãos. Ouve o que está falando a 7. Porque convém que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, como despeseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de
torpe e gananciosos. E nós líderes, modo que está. Será que nós líderes estudamos sem pontadeiro? Será que nós líderes vivemos uma vida irrepreensível? Irmãos, nós como líder da igreja de Deus, devemos ter uma vida estreita com Deus. Porque muitos hoje, irmãos, estão caindo na mesma situação porque uma liderança. Mal de liderança, irmãos. Se hoje há muitas coisas que estão passando dentro da igreja, é porque liderança está falhando. Será que nós, gastamos tudo? Será que nós líderes é irrepreensível? Hoje eu estou a várias dessas coisas no nosso meio, irmãos, mas que nos espanta, porque já foi escrito. Mas nós líderes devemos ser irrepreensíveis para pessoas que já algo nelas. Nem gananciosos, como é que essa frase, cobiçosos. Mas hoje eu estou a pastores que têm bom carro, que têm bom casa, que essa frase é de toda. Aqueles que se falam de evangelho, né? Que se fala como de ele é um pastor e se leva a igreja de Deus avante. Botou de casas, mas casas. Irmãos, essa está perde foco de coisas de Deus. E esta fica só com coisa, com ganância não tem mais, cobiçosos, botou de ovelhas está padecer. E está por toda a igreja está dormir. Essa consola só com o salário que Deus dá. Em vez que esta consola com o salário que Deus dá, que esta preocupa mais com ganhar alma, com alma, para padecer, estas são negócios pessoais. Esse é que tem, irmãos. Talvez ainda pergunta muitas vezes, será que Deus está entre nós? Esse é o meu pensamento que está bem. Será que o Espírito Santo está ali? Está convencendo de pecado? Essa é uma coisa que nós, não só de líderes, mas também lares, nós lar deve ser irrepreensível. Para ninguém, eu também onde ali, observe aqui na Tito 2, versos 7 e 8, está falando. Tito 2, versos 7 e 8, o que está falando? Que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia mostra integridade, sobriedade. Na 8 está falando, linguagem saudia e irrepreensível, para que todo o inimigo seja envergonhado, não tenha razão para falar mal de nós. Irmãos, como é que nossa linguagem está? Talvez botou de um líder máximo, está falando, muitos, Boga tem capacidade para aquela, Boga tem competência. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Você dá mau testemunho. E Deus quer para dar mau testemunho, irmãos. Mas para a linguagem saudia e irrepreensível, para que você pode envergonhar que as pessoas que estão apontando dele. Pensa que tinha nada na nós. Só quando que nós temos o Espírito Santo, irmãos. Meus irmãos, claro, não tem sede mesmo do Espírito Santo. É em oração, cada madrugada, cada momento. Não tem sede do Espírito Santo. Não tem sede do poder de Deus, irmãos, para fazer sua vontade. Porque sem esse poder, nunca poder fazer vontade de Deus. E Jesus fala assim, nós que estamos conectados na videira, que é Ele, nunca está fazendo nada. Por isso é que ele não está falando, na Maranata, meditação matinal, página 39, ele está falando o seguinte, ele falou, hoje devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavra ou atos.
Nós devemos vigiar em todos os momentos. Assim para o que pecar com qualquer palavra. Hoje você sabe, muitas vezes você sabe, na teoria, baricasta não é bom. Na teoria, muitas pessoas que estão passando, não. Está bem que aquela pessoa está dobrar na teoria, mas na prática, irmão, religião é prática. Se nós nunca começamos a viver a palavra de Deus, nunca tem poder. O que a Bíblia está falando? A palavra de Deus é viva. Se a palavra de Deus é viva, para modo que nós nunca vivos, nós estamos mortos, espiritual. Precisamos buscar hoje a Deus. Quero deixar para amanhã, hoje. E estar decidido a não ficar satisfeito sem sua presença. Por um segundo, se é que Júlio costuma falar, por 1 milímetro de segundo, do que poderia afastar de Deus. Devemos vigiar e trabalhar, e orar como se fosse o último dia que nos fosse concedido. Agora anda a perguntar, eis ali bem na minha mente, será que me fazer trabalho de Deus como se fosse o último dia da minha vida? Onsta fazendo trabalho circular, mas e que de Deus? Irmão, se nós saber como tudo que usa sabemos ficar ali, para cozer tenéis ganância no nosso coração, para cozer que nós somos cobiçosos nas coisas desse mundo. Irmão, tudo que as pessoas ricas que morrer, tudo fica ali mesmo. Esse é um exemplo de Deus, é uma grande lição de vida que nós podemos apreciar. Não porque aquela pessoa morrer, mas do todo dia que morrer que está com nada, tudo que usa está ficar ali mesmo. Mas nós, em vez que nós trabalhar para nós Deus, dos que orar mais, dos que vigiar mais, dos que nas coisas de Deus muito mais, o que está acontecendo? Tu está ficando coisas mundanas. E nos últimos tempos, tu deve viver cada dia, orar e trabalhar para obras de Deus, irmãos. Quão intensamente zelosa então seria a nossa vida se nós precisamos fazer aquilo? Quantas vezes que nós oramos por dia? Quantas vezes que nós estamos falando com Deus e que Deus está falando com nós? Talvez nem ouvir a voz de Deus que você conseguiu ouvir. Por quê? Porque você é duro, irmãos. Você é com o coração duro. Do que crepa que Espírito Santo quebrando esse coração. Deus fala na Ezequiel, esse coração de pedra, está trano, está colocando de carne. Quão de perto seguiríamos a Jesus em todas as nossas palavras e ações. É bom que nós o examinar nossa vida, irmãos. Quer na falar, quer na comer, quer na beber. Para hoje se está algo errado. Durante as orações que a gente fazer, irmãos, muitas vezes, a gente luta com Deus mesmo. A gente fala, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Me quer poder, nós o tem que desejar esse poder. Nós o tem que desejar cada manhã esse poder para que nós vivamos vida santa com Deus, irmãos. Para nós ser uma pessoa irrepreensível. Mas ele não vai te dar alguns conselhos que está falando para do dever vigiar e trabalhar como se fosse o último dia. Talvez pessoas te deixem uma coisa por muitos dias para frente. Mas quem que fala como de 2 anos volta a estar lá? É hoje que Deus crê para ter essa comunhão com Ele, para confessar todo o nosso pecado, para o abandonar, para refletir esse caráter, para ser um povo escolhido nos últimos tempos, para levar as mensagens a outras pessoas.
Ele não é na grande conflito, página 424, ele fala assim, suas vestes devem estar imaculadas. O caráter liberto de cozer? De pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e a sua próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. E enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecadores dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Liberto de pecado, do afasta de pecados, irmãos. Porque Roger Moody, dos tempos do fim, porta da graça pode fichar a aquele momento. E nem nunca saber se porta da graça de fichar para qualquer de nós, irmãos. Nunca sabe. Se mesmo Saul. Right? Se mesmo Nero, canto que na apóstolo, na Atos dos Apóstolos, que está relatado, quando que Nero saiu para baixo, que Paulo vai à prisão, porta da graça, ficha para ele. Cada vez mais que nós o Senhor endurecer nosso coração, irmãos, Deus se torna mais duro ainda. E a ausência do Espírito Santo ser retirado sobre nós. Consegue que fala até que Gênesis capítulo 6, né? Consegue que falava? É fraco, mora esse Espírito que está habitando o homem para tudo sempre. Tudo vez que Deus está dando as oportunidades, irmãos, do aceitei essa oportunidade. Se Deus está falando para fazer uma reforma de saúde, de fazer, quando bem argumentar. Porque hoje em dia se argumentaram muitas coisas. Se Deus está falando para andar nesse caminho ali do Pai, que não importa que dificuldade que você passa. Porque nós temos que ter uma vida de sacrifício e abnegação. Porque se olha na vida de Jesus, Jesus que teve uma vida fácil, irmãos. Jesus tinha bom carruagem, com cavalo, uma boa casa naquele tempo. Mas Jesus viveu uma vida simples, irmãos. Que talvez se o diabo Jesus está falando que ele é que é Jesus. Que ele é que é Deus, não. Como é possível apanhar Deus tudo poderoso se viver uma vida assim? Irmãos, se o balde na vida de Jesus, irmãos, você vai ficar triste mesmo. Do por estar se mesmo que é fariseu. Não, aquela não. Aquela que pode ser um Messias. Mas Jesus viveu uma vida simples, nós também estamos falando por viver vidas simples, irmão. Jesus que viveu uma vida de luxaria. Jesus que viveu uma vida para ser mais rico. Hoje, imagina, todo o universo ele ganha. É disse ele. Mas ele é bem dando um exemplo, irmãos, para o seguir, para o que tem força para viver essa vida. Quando cada vez mais que nós chegamos mais perto de Jesus, não estou dizendo como nós é miserável. Não é que ninguém. Cada vez mais que nós nos aproximamos mais para nosso Salvador, está falando, a minha vida está longe de Jesus. Mas, coisa que está falando, enquanto que juiz investigativo se proceder na céu, que os pecados de pessoas arrependidos a ser removidos, irmãos. Afastamentos de pecado, é isso que está querendo falar. Afastamentos de pecado. Por ter uma vida santa, porque sem santidade do que de Deus. Observe aqui na João, já temos dois exemplos ali. Na João, que ele, quando quer trazer aquela mulher adultéria, né? Aquela conversa final, lá na conversa final, hoje na 11, que você quer falar. João capítulo 5, verso 11, está falando, ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também condeno. Mas o que Jesus fala? Vai e não peque mais. Jesus quer falar assim, vai, buba, tenta. Vai, buba, esforça. Vai, buba, fazer tudo para coisa. Jesus quer falar assim, Jesus fala, vai, pecar mais. Jesus, em outras palavras, Jesus fala assim, afastar de pecado. Ouvi coisa que acontecer também
No mesmo capítulo, na 14, quando aquele homem vai para o templo, o Bíblia diz que Jesus falou, depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás sã, não peque mais, para que ti não suceda alguma coisa pior. Jesus quer falar assim, não ostenta. Jesus quer falar assim, dia a dia, buta conseguir vencer. O que é que Jesus fala? Acabou pecar. Irmãos, hoje os argumentos que ele tem na nós, meios, está falando assim, é pouco. Salvação é pouco. Buta larga pecado. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se Satanás já toma posse de bom, Jesus está falando como de cheios, é só com jejum e oração para ser de bom. Imagina se toma posse do momento. Você fica escravizado. Se você reconhecer o Estado, se você reconhecer Deus, para você arrepender de algo que você fazer, você fica assim, bombes. E tem outro que está moldando pecado na mente que é capaz de mudar. Mas Jesus está falando, vai, que não se peca. Jesus quer falar para tentar. Jesus fez claro, vai que eu vou pecar. Mas eu afasta de pecado. Não toma posse de bom. Porque Jesus quer se invita nenhum coração contaminado, irmãos. Ele não é que chega de fraco modo. Deus quer também aceitar nenhum coração está dividido. Espírito Santo quer habitar num coração incontaminado. Só quando que nós o abandonamos o pecado, do aceita Jesus como nosso Salvador, como de perdoar o nosso pecado, do deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque muitas vezes você está tentando fazer trabalho do Espírito Santo. Mas não é verdade. Coisa também naturalmente, irmãos. Um vez, chama-nos uma coisa clara, um vez nunca gostei de vestir fato. Me fato já é cara para mim. Mas hoje, eu fico com vontade de vestir fato que quem quer ser comode, então fica próprio, da fala, uau. Daniel capítulo 6, verso 4, sabendo terminar. Está falando, então os príncipes e os presidentes procuravam achar acusação contra Daniel a respeito do reino. Mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. E tem outras versões que está falando. Escachava nenhum. Nada para se culpava Daniel. Porque Daniel, ele era um homem fiel, irmãos. Daniel era um homem irrepreensível. Daniel, no meio, imagina, um escravo. Nós hoje nos libertos, irmãos. Daniel, Babilônia, como escravo. Estava sobre poder humano, sobre poder de aquele rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas do todo jeito, como Daniel foi um exemplo para nós. É por isso que a Bíblia é incrível, irmãos. Deus te deixa tudo exemplo para fortalecer-nos também. É reunida, mas hoje na vida de Daniel se estava algo que esta apontava Daniel dele. Mas a Bíblia está falando que uma hora não tinha nada. Por quê? Porque Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel, que é a primeira prova, ia passar na ele, irmãos. Para onde que passava na primeira prova? Para onde Daniel já está preparado, irmãos. Seu caráter estava preparado, irmãos. Porque se o caráter de Daniel que estava preparado, certamente é que passava naquela prova. Mas Daniel falou, não, mim que está contaminado. Desamero a coisa que passou comigo. Ou se rei quer cortar a minha cabeça, pode cortar, mas mim que está, minha fiel a Deus. Que importa na qual é a circunstância que está? Mas mim que está contaminado. Porque Daniel sabia de que as comidas estava algo errado. Mas Daniel
foi impressionante. Ele com esses 3 jovens, irmãos. Só quando que nele tomou uma decisão assim, agora que Deus começa a trabalhar. Verdade ou não? Começa a trabalhar no coração daquele eunuco, que estava responsável desse. E nós também a mesma coisa. Se nós o que está passando aqui as provas, pequenote, de pecado ali, pecado lá, como é possível o bem passar para a prova final? E muitos também esperam Jesus que está na nuvem do céu para me pedir perdão. Irmão, quando que porta da graça já está fechado, tudo nós, é 2 classes de pessoas. Está selado, irmãos. Que 144 mil, que também proclamar, que está passando por tempo de angústia, está selado. E nós, se nunca receber que selo, não está perdido. Mas, do todo a vida de Daniel, é esse que Deus crê nos últimos tempos. Como povo remanescentes, para viver uma vida estreita com Deus. Para viver uma vida fiel a Deus. Em todas as circunstâncias, irmãos. Talvez coisinha que Deus está falando por fazer o que fazer morta te alegrande. Por exemplo, e ontem o Sato falou sobre esse assunto. Povo de Deus nos últimos tempos quer ver comer carne. É verdade ou não? É verdade. Livro de profecia está falando, conselhos de regime alimentar, está falando vários testes desse assunto. Mas hoje botou já, Jesus comeu a carne. Hoje, esse é Caim, irmãos. Esse é descendência de Caim, quando que botou a pessoa está argumenta, patenta, Jesus comeu peixe. Subiu já no Levítico 11. Irmãos, esse é Caim que está dentro da igreja está falando assim. É pouco que está largado. Mas comer carne, então, tem algum latim para largar? Não. Irmãos, é esse que nós devemos tomar em consideração para qualquer coisinha que Satanás está pegando nós. Por isso, quando que nós nos argumentamos, certamente nos chamamos um Caim. Deus falou para trazer esse sacrifício de cordeiro, o que é fazer? Não, de dizer que vale. Não, é que assim Deus. Deixa trazer fruta. Mas com Deus é que assim é trabalhar, irmãos. Deus é assim. Não. Sim. Deus que tem que bem receber nosso argumento. Mesmo assim, Deus já não filho. É nossa responsabilidade para o cuidar de nosso filho. Mas se nós o que cuida de Deus quer saber aceitar no que esse argumento. Para Deus, amigo, não tem que trabalhar, para não tem que pagar bem, não tem que ele. Não, é que assim não, que Deus trabalha, irmãos. Mas do todo é que Daniel foi fiel. Mesmo na circunstância difícil, mas ele foi fiel a Deus. E nós, ou que alguém chuputinho no que você está respondendo, irmãos. Será a mim, nem a vida, pessoas todas, há algo na mim que é diferente? Jesus na mim? Irmãos, por terminar, eu também terminar com o mesmo texto que eu ler aquela hora. Em Hebreus capítulo 12, verso 14. Coisa que fala? Por esforçar, por viver em paz com todos. Por ser santo. Porque sem santidade, nenhum de nós vai ser. Se nós estamos ali, imagina, você 30, 40, 50 anos dentro da igreja, se nunca tem uma vida santificada do que eu a Deus, irmãos. Essa é a mesma coisa que o bem é vão. Não vem ser uma pedra de tropeço para outros. Mas muita espera que essa igreja, irmãos, aceita a advertência de Deus. Ora com Deus, irmãos. Jacó tinha esse defeito, mas ele batalhava com Deus, irmãos. E Jacó bem virou outra pessoa. E nós também é possível. Tu tens caráter. Para representar esse caráter de Cristo nesta era. Mas, irmãos, tu ora mais. Tu luta com Deus cada madrugada. Porque se nós não crê, Deus também ele crê muito mais que nós. Que Deus pode abençoar. Nós refletir na nossa vida.
para que tu tenhas perfeição de Jesus. Porque só quando tu tens perfeição de Jesus, que tu está viver a vida de Deus. Palavra de Deus. Porque isso que é fé. Fé e confiar na palavra de Deus, irmão. Por ser fiel a Ele. Na tudo que Ele fala. Talvez o caminho de Deus pode ser difícil para nós. Pode ser talvez que nem contra a nossa vontade, mas tu tem que aceitar. Se nós não queremos morrer para nós, quando que Jesus fala assim, nega-se a si mesmo. Você consegue falar, por afasta de pecado. Pode seguir. Só quando que tu afasta de pecado, que tu siga Jesus, tu tem vitória sobre ele. Tu tem vitória sobre o pecado. Cada dia tu morre para nós. Se algo está atrapalhando na pé do hora, tu fazer jejum para ele. Pode ser Deus que terá o poder para vencer todo o pecado. Então espera que nós vamos fazer parte de que 144 mil. Para ver onde Jesus não venceu também. Também se algum de nós descansar, para descansar no Senhor. Irmãos, tu toma a palavra de Deus a sério. Tu confia nele. Porque somente Ele é a nossa solução. Do todo dia que o diabo está preparando essa gente para final. Nós, como povo de Deus, é por saber mais na luta com Deus cada manhã. Para preparar-nos também para receber chuva cerrada. Para ser selado que devemos passar no tempo de angústia. Mim cresta vivo aquele tempo. Para me empregar essa mensagem final. Que importa se vai cada dia? Que importa se vai aquele? Que importa se fazer aquela? Minha irmã, se perder a vida, se perder com Jesus. E não vai viver onde quem está morrer mais. Tu vai viver para todo sempre, irmãos. Esse dia eu falei com minha esposa sobre quando que Jesus vem, irmãos. É uma alegria que toca no meu coração. Quem falou, uau, vale a pena lutar. Há muitos anos estou a Deus para tirar dessa cidade. E Deus deu bem a oração. Esse é o motivo para louvar Deus cada manhã, cada hora, cada instante. Porque saber como um de quem está ali está preparando o caráter em condições. E nem os filhos. Que quando que Jesus voltar, para estar junto com a mulher, com os filhos, vai para o céu, vai viver para tudo sempre. Então espero que cada um de nós também possa tomar essa mesma posição. Dois conselhos que Deus está dando. Se Deus está falando por si de cidade, do Bai. Se tu tem condições, do Bai. Se tu não tem condições, ora. Deus te usa ser humano para ajudar. Tu ora bastante para sair desse tumulto, dessas confusões. Para que um dia tu prepare nosso caráter para a volta de Jesus. Amém? Então, tu também fazer uma oração, tu está terminando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, bastante pela mensagem, pela advertência que eu dano. Por favor, Senhor, eu toma nos mente nesse dia de hoje, para refletir bastante na nossa vida e também na minha. Que cada um de nós, Pai, que pode ter esse caráter, Deus, para que poder receber chuva cerrada. Porque tu tem que aproveitar também com a chuva temporânea, Pai. Não sabe como o Espírito Santo está nessa terra, está incentivar cada corações para levar pessoas ao desestado e arrepender e voltar para antes que seja tarde demais. Eu abençoo também essa congregação. Ó Deus, que eu preparar povo fiel de nós, sincero, humilde, para que resplandecer nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas, para que pessoas defender a verdade. Não sabe como onde todo o universo está na jogada, Pai. Todo dia, servo de nós nesta terra. Por isso que eu te pedi, Pai, para nós fortalecer cada membro dessa igreja e também esse pastor Renato. Ó Deus, que não dá capacidade, inteligência, cada vez mais, que tudo apelo que se fazer para ser ovelhas
Ó Deus que nunca desanima, mas que sempre confia na Nho, porque é saber como de em Nho, através de Nho que as obras te terminam, Pai. Mas Senhor, ajuda-nos a ser cooperadores de Nho nesta terra. Que cada dia, Senhor, que é para receber chuva temporária e para receber também chuva serada, para ser selado com o selo de Nho. Eu venho um sábado feliz, um sábado abençoado, um sábado onde que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Nho. Um sábado onde que nós te deixamos as atividades, nossos conversos, muitas vezes, que tu usa. Ó Pai, que tu por estar inteiramente ligado a Nho nesse dia. Que cada um de nós por ser abençoado e santificado. E também para descansar nos mente no Senhor. Eu venho no paz durante esta tarde. E também algumas programações que devem ser feitas, que o Espírito Santo pode dirigir através de servo de Nho. No nome de Jesus, doutora. Amém. Tá ok, irmão?